Plataforma do Letramento tem o prazer e a honra de receber a professora Magda Soares, que dispensa apresentações. Ela sempre brinca comigo que eu falo que dispensa apresentações, mas eu acabo apresentando. Ela é professora emérita da Faculdade de Educação da UFMG, orientou diversos, inúmeros trabalhos na área da alfabetização e do ensino de português e desenvolveu diferentes pesquisas nessa área de conhecimento. É um prazer estar aqui com você, Magda. A gente vai falar muito mineirês nessa entrevista, porque somos dois mineiros, e vamos discutir vários temas ligados à alfabetização. E há um termo que a Magda ajudou, foi uma das principais pessoas a elaborar no Brasil, que é o tema do letramento. Magda, é um prazer estar com você aqui. Você é um sabe prazer disso. Estar aqui também. Bom, então vamos o primeiro bloco nosso é constituído de um conjunto de perguntas que professores costumam nos enviar. Então a gente fez uma espécie de consolidado dessas perguntas. A primeira delas eu sei que você não gosta de dar conselhos, então eu vou mudar o nome. Que sugestões você daria para um professor que está começando a sua carreira e está começando o seu trabalho com uma turma de alfabetização? Bom, a sugestão primeira é que ele não desanime, porque realmente é um impacto quando o professor sai, ou a professora sai do curso inicial de formação e se depara com uma turma de 30, 35 alunos, 20 alunos, que ela precisa fazer leitores e escritores, né? Isso é talvez a tarefa mais difícil no ensino, porque talvez seja a única área em que é sim ou não. Quando se trata de estudos sociais, história, matemática, o aluno aprendeu um pouco, muito, tudo, e você pode afirmar isso. Mas na alfabetização, o aluno aprendeu a ler e escrever ou não aprendeu a ler e escrever. Então é a professora que está sob uma responsabilidade maior do que as demais. Eu me atrevo a dizer que a formação inicial não as prepara inteiramente para isso. A minha sugestão é que elas, primeiro, não desanimem. Segundo, considerem sempre que as crianças são capazes de aprender. Essa é uma mentalidade que nós, sobretudo quem trabalha na escola pública, vencer essa mentalidade de que os alunos vão ter dificuldade, que os alunos vêm de um contexto cultural que dificulta tudo, o que não é verdade. Os alunos são capazes e ela precisa acreditar neles como capazes de aprender. E buscar soluções para os problemas. Onde buscar soluções? Estudando, né? Estudando, refletindo, buscando ajuda de quem já tem mais experiência, enfim, acreditando nas crianças, não desanimando e estando sempre alerta para entender, compreender os problemas e buscar resolvê-los, é a sugestão que eu daria. Magda, muitos professores encontram na psicogênese uma base importante para desenvolver o seu trabalho, na psicogênese da alfabetização, especialmente na descrição das hipóteses que as crianças fazem ao longo do seu processo de aquisição da escrita. E muitos perguntam para a gente como fazer para que elas vençam as diferentes hipóteses e passem de uma hipótese pré-silábica para uma hipótese silábica, de uma hipótese silábica para uma hipótese alfabética. Que princípios, na verdade, né, podem ajudar a fazer atividades que promovam essa passagem de uma hipótese para outra, que elas vençam essas hipóteses?
Bom, aí, de novo, é a questão de compreender o processo, de as professoras compreenderem o processo e, compreendendo, saber como agir, como atuar no processo das crianças. A psicogênese trouxe uma enorme colaboração, esclarecendo como as crianças vão construindo o conceito de língua escrita através de etapas, de fases que realmente a gente vê acontecer nas crianças, pelo menos em todas as crianças, isso já está comprovado, as crianças de línguas que têm uma ortografia menos complexa, ou transparente, ou próxima da transparência. Mas a questão que aí me parece que ainda não está suficientemente esclarecida é como o professor agir para que a criança caminhe ao longo desse processo de uma maneira mais fácil para ela, né? E aí é preciso a gente associar a psicogênese à psicologia sociocultural do Vygotsky, né, que sempre, sobretudo naquele conceito fundamental de trabalhar na zona de desenvolvimento proximal. Não podemos deixar, ou não devemos deixar que as crianças enfrentem esse processo sem a ajuda. Para isso elas estão na escola, para receber a ajuda das professoras. Como ajudar nesse processo? De modo que, como você disse, a criança passe de pré-silábica para silábica, silábica sem valor sonoro, silábica com valor sonoro, né? Silábica alfabética e finalmente alfabética. Qual é o processo pelo qual a criança passa nisso? O que está por trás desse processo do ponto de vista cognitivo? A criança, quando está pré-silábica, ela não se deu conta ainda de que a língua, quando escrevemos, nós registramos o som das palavras e não o significado das palavras. Como fazer que a criança entenda que a língua é som também, não é só significado? Para que ela saia da fase icônica, né, da fase do realismo nominal. Ela tem que botar a atenção no som das palavras. Isso é consciência fonológica, né? As pessoas têm um pouco de medo de consciência fonológica, mas basicamente é isso. Então, uma consciência fonológica que se desenvolve através de parlendas, de trabalho com rimas, com palavras que começam igual, né? Para que a criança atente para isso, que quando ela fala, ela não está apenas falando de alguma coisa, mas está falando com um som, uma cadeia sonora. Bom, percebendo isso, para aprender a língua escrita, ela tem também que entender que essa cadeia sonora, que é a palavra, é segmentável. Porque quando nós escrevemos, nós segmentamos os sons. Então, segmentável, o mais fácil para a criança, no primeiro momento, é segmentável em sílabas. Porque a sílaba, ela tem uma realidade linguística, consciência fonológica, para a criança perceber que a palavra pode ser dividida em sílabas, é a consciência silábica, né? Ela se torna silábica porque percebeu que a palavra pode ser dividida em sílabas, ou seja, porque ela desenvolveu consciência da segmentação da cadeia sonora em sílabas. Isso é consciência fonológica. Dissilábica, vamos passar pela fase do silábica sem valor sonoro, né? A criança entende que cada um desses segmentos da palavra oral é representado por uma letra. E isso porque também se está trabalhando desde o início com a criança com letras, ela vê as letras em volta dela, no contexto, ela percebe, ela constrói esse conhecimento que se escreve com letras. Então ela põe uma letra para cada sílaba, qualquer letra. Ela percebeu os segmentos, mas ela ainda não percebeu a natureza dos sons nesses segmentos. Trabalhando-se com consciência silábica, caminhando para a consciência fonêmica, com atividades que levem a criança a perceber que na sílaba há mais de um som, né? E aí é o salto mais difícil para a professora, porque é do passar da consciência
silábica para a consciência fonêmica. Então, né, essa passagem não pode ser, como foi na consciência silábica, de a criança pronunciar uma palavra dividida em sílabas. Não pode ser isso porque não se consegue pronunciar os fonemas. Né? Por mais que pensem que é possível fazer a criança pronunciar fonemas, isso é linguisticamente impossível. E não só linguisticamente, mas o nosso aparelho fonador não tem condições de pronunciar um fonema, os fonemas consonantais. Né? Podia dar um exemplo? É interessante que nas pesquisas que costumam fazer de avaliação da consciência fonêmica da criança, aí coloca as crianças a pronunciar os fonemas de uma palavra. E é muito engraçado quando você vê isso, né? Porque nem o avaliador, o pesquisador, consegue pronunciar o fonema, então ele vai pronunciar os fonemas da palavra boneca. Aí ele fala, presta atenção, criança, B. Ele não falou B, ele falou B, né? Ele colocou aí uma semivogal para conseguir pronunciar o B. E interessante que nessas pesquisas, em geral, usam os sons, os fonemas, em que a articulação fica mais clara, né? Que são as fricativas. Né? Então, a maioria das pesquisas, se não todas, trabalham ou com essas bilabiais, porque a criança aí pode prestar atenção no movimento do lábio, só que o som não se produz só pelo movimento do lábio. Não adianta eu fazer e dizer que aí a criança saber se eu estou falando ou B, ou P, ou M, né? Uhum. Então não e é a questão... é como da letra F, que a letra F representa. Ou então fala S, né? do S. Mas isso não é um fonema, isso é um som fricativo que a gente está produzindo com a articulação. Então, essa passagem da sílaba da consciência silábica para a consciência fonêmica tem que ser por confronto, porque a criança, quando ela fala, ela já sabe que mapa é diferente de mata. Ela não confunde quando ela fala o mapa da geografia e a mata atrás da minha casa. Ou seja, ela já distingue esses fonemas. Para passar isso para a escrita, ela tem que perceber que mapa se escreve com uma letra e mata se escreve com uma outra consoante. E é assim que eles têm que trabalhar, levando a criança a fazer o confronto, porque aí ela percebe a diferença né, do fonema de uma palavra para outra. Sempre comparando, então, o aspecto sonoro com a escrita. Sempre o sonoro acompanhando desde o começo. Desde o começo, desde a consciência da palavra, já a palavra, vamos trabalhar com a divisão de boneca em sílabas, já convém que a professora escreva boneca, vamos falar cada pedacinho, boneca, porque a criança já vai entendendo que se escreve registrando o som. E a consciência fonêmica viria da comparação, por exemplo, entre boneca e soneca. E soneca, boneca, soneca, você variando a consoante inicial, o fonema medial. Né? Então, de forma alguma, você acha que seria defensável, por exemplo, o método fônico? Jamais, porque não tem fundamento linguístico o método fônico, né? e falsifica. Porque supõe que você pode ensinar as crianças a pronunciar fonema e depois juntar um fonema com o outro, o que não é artificial. E não resolve, né? A não ser num primeiro momento. Então, resumindo, uma boa forma de fazer com que as crianças passem de uma hipótese para outra é fazendo com que elas percebam o aspecto sonoro da fala, aumentando a sua consciência fonológica, quer dizer, a consciência, primeiro, do aspecto sonoro da linguagem, depois das sílabas e dos fonemas, mas fonemas. Sempre comparando com a língua escrita. Isso, sempre comparando com a língua escrita, e uma coisa, isso vai em paralelo, né? O desenvolvimento psicogenético e o desenvolvimento
fonológico, um ajudando o outro, né? E a passagem de uma hipótese para outra sendo ajudada pela explicitação para a criança através de atividades apropriadas da sonoridade da língua e da segmentação da língua falada. Às vezes a gente ouve as pessoas dizendo que a Magda não é construtivista ou desconsidera as pesquisas da Emília Ferreiro, behaviorista, vamos dizer assim. Pelo amor de Deus. Então, a descrição que você acabou de fazer é de alguém que incorpora as pesquisas da Emília Ferreiro, mas a situa num plano socioconstrutivista, incorporando ao mesmo tempo pesquisas de natureza relacionadas à consciência fonológica e tudo isso com o suporte do processo cognitivo das crianças. E linguístico. Ao mesmo tempo da pesquisa linguística. Psicolinguístico, digamos assim. Voltando ao texto seu dos anos 80, a gente diria que é de tentar incorporar as muitas facetas da alfabetização. Você continua sendo a pesquisadora das muitas facetas da alfabetização. Então, e voltando ao professor lá que está começando. Ou isto ou aquilo, como se uma coisa excluísse a outra. Não sou construtivista, então o desenvolvimento psicogenético da criança. Ou então, sou fonológico, sou da língua, vou falar fônico, sou da língua fonológica e aí o que é construtivista diz assim, essa coisa de fonologia não pode, não deve, né? O que é da fonologia, acha que é o problema também diz assim, não, essa coisa de construtivismo não tem nada a ver, quando na verdade elas são inseparáveis. Elas são inseparáveis, então as duas caminham juntas. É uma enorme contribuição que a Emília Ferreira trouxe. Eu acho que esse país e vários países têm que ficar gratos a ela por ter explicitado esse processo para nós das línguas latinas, né? E ao mesmo tempo nós temos que ser gratos à fonologia. E aí nem se pode indicar uma pessoa, mas enfim, aos linguistas que têm se voltado para a língua escrita também, para a aprendizagem da língua escrita, e que percebem esse caminho fonológico. E eu acho bonito quando você vê que as duas coisas vão juntas, né? Que esses processos acontecem ao mesmo tempo na criança. Mais dificilmente quando não se está trabalhando na zona de desenvolvimento proximal, deixando que a criança vença essa zona sozinha, né? Atravesse o mar vermelho sozinha. Quando a gente pode abrir o mar vermelho para a criança, para que ela passe mais facilmente de uma hipótese para outra. Eu vou romper um pouco com o objetivo desse bloco, mas só porque a oportunidade é muito interessante. Os pesquisadores, em geral, tendem a generalizar a sua contribuição para a sala de aula, para a educação, como se ela fosse a única, né? Então, se eu faço pesquisa na área, no campo da psicologia construtivista, aquela é a contribuição. Se eu faço na pesquisa da consciência fonológica, aquela é a contribuição, deixando de ver que a criança aprende um objeto que é complexo, que são várias facetas ao mesmo tempo. O que você acha que te permite buscar essa integração? Olha, provavelmente porque eu tenho uma formação de linguística, né, muito autodidata, porque nos velhos tempos em que eu fiz curso de letras, nem havia linguística ainda, muito menos fonologia, no currículo do curso. Mas era sempre, filologia, né, mãe? Sempre trabalhando com o ensino de português, porque eu posso ser pesquisadora, eu posso ser escritora, mas fundamentalmente eu sou professora, sempre voltada para o processo de aprendizagem das crianças, dos jovens, né? E curiosa de ver como é que esse processo ocorre. Talvez isso tenha me levado
buscar essas relações, né? E enxergar o processo como um todo, e não um pedaço do processo só, né? Que, na verdade, como você disse, cada um trabalha, e tem que ser assim, a ciência se faz assim, cada um tem que se aprofundar numa parte do processo, ninguém consegue estudar o processo inteiro. O problema é que depois se acha que a parte que ele estuda resolve o todo, né? E não é isso que ocorre. Precisa somar as partes, porque o processo é complexo, ele tem várias facetas, e não adianta dizer que essa faceta resolve o processo. É preciso ver essa integração. E que ciência é essa que faz a soma das partes? Quem faz a soma das partes deveria ser a pedagogia, que está voltada para a criança, para o ensino, para a educação. Então, a pedagogia, no meu entender, caberia ver, conhecer essas várias partes e organizar o ensino de forma a articular essas várias partes, de modo que o processo complexo que a criança enfrenta, vivencia quando aprende a língua escrita, seja respeitado como um processo complexo e não se deturpe o processo, levando a criança a desenvolver uma faceta só, perdendo as outras. E por que não tem feito? Eu vejo por que não tem feito, eu acho. Primeiro, porque há esse certo corporativismo de que as pessoas acharem que aderindo a uma faceta, aos estudos de uma faceta, elas têm que ser fiéis a ela e esquecer o resto, né? Então, essa é uma das razões. Nós que trabalhamos com educação, não podemos ser corporativistas nesse sentido, porque temos que entender que são várias facetas e trabalhar todas essas facetas articuladamente. Um outro aspecto que dificulta isso é a formação dos professores que não têm explicitado essa complexidade do processo e essas várias facetas. É uma formação também complexa do professor alfabetizador. Ele tinha que ter um conhecimento bem profundo da psicogênese, que em geral se fica só nas etapas. A criança passa por essas etapas e acabou. O que eu acho que é até ofensivo para a Emília, porque a Emília já avançou muito, tem publicado muito, já acabou de sair um livro de Emília em que ela já trata de consciência fonológica, né? E as pessoas acham que você está ofendendo a Emília Ferreira se você falar qualquer coisa de consciência fonológica, que não é a posição dela, não é. Eu acho que posso afirmar isso com certa tranquilidade. Já outros aderem a fonologia, consciência fonológica, né? E dizem, é isso aqui, isso é coisa de psicogênese, não interessa. Sem enxergar que a consciência fonológica está junto com a psicogênese, né? Está sustentando o processo da criança de avanço pelas várias etapas.